Eu estava falando sobre a forma como vejo o Antigo e o Novo Testamento, e numa das minhas falas, que para vocês aqui já é comum, mas em outros lugares não, a superação da lei, que Jesus veio propor algo novo, Jesus veio estabelecer um novo padrão, e eu não tenho tanto essa preocupação em submeter o Novo Testamento ao Antigo Testamento, ou essa necessária continuidade que alguns fazem. Eu vejo muito mais como uma ruptura do que como uma continuidade. Eu vejo que Jesus veio construir algo totalmente diferente, e não apenas reformar a religião do Antigo Testamento. Jesus veio demolir a religião do Antigo Testamento e começar algo novo. Mas quando eu falo estas coisas em quem normalmente não me conhece, se choca um pouco, não é? E aí um aluno falou, mas Jesus disse, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Essa é uma citação de Mateus capítulo 5, início do Sermão do Monte, e é um texto que é exclusivo de Mateus, eu já me referi a ele com vocês outras vezes, e eu expliquei para o aluno, olha, Jesus fala isso, são palavras de Jesus, são transcritas por Mateus, Mateus ensina isso para a sua comunidade, que essencialmente é uma comunidade judaica. Então é importante para Mateus colocar palavras como esta, que Jesus não veio revogar a lei, até porque a comunidade de Mateus muito provavelmente vivia sob a lei. Só que as pessoas atentam muito para esse lado do eu não vim revogar a lei. E por que Jesus teria dito isso? Ele está na Galileia, é o Sermão do Monte. Tem diante de si uma multidão. Mais próximos estão os discípulos. É muito provável que aqueles galileus quisessem que Jesus propusesse algo mais leve do que a religiosidade dos escribas e fariseus. É muito provável que eles estivessem procurando algo que eles dessem conta de realizar. Porque ser um religioso radical, fanático, deixa eu economizar a palavra radical agora, que eu vou usá-la em outro sentido depois. Ser um religioso desses fanáticos, presos aos costumes, escravos, por exemplo, da lei do sábado, com um rigor muito extremo, não poder caminhar mais do que 1,5 km no sábado, não poder varrer a casa no sábado, não poder cozinhar no sábado, não poder pegar lenha para aquecer o fogo em casa, porque é sábado. Imagine uma religião que te escraviza, que diz como as mulheres devem se vestir o tempo todo, o que pode e o que não pode fazer. As pessoas queriam uma religião que fosse um pouco mais tranquila. Então vão a Jesus, é um novo rabino, é um novo mestre, é alguém que está ensinando coisas diferentes. Vamos a Jesus. Quem é esse Jesus? Quem é esse profeta galileu? Jesus é mais conhecido nesse momento como um profeta, é chamado de profeta. E aí ele diz para essa multidão, olha, eu não vim revogar. Eu vim para cumprir a lei. Esse cumprir não é obedecer. Esse cumprir é completar. No português a palavra tem os dois sentidos. Mas no original, na língua original, aqui é a ideia de plenitude. Eu vim para tornar plena, eu vim para completar, eu vim levar a cabo aquilo que a lei deixou no meio do caminho. E aí Jesus começa a propor coisas mais difíceis. Está escrito, eu, porém, vos digo. Essas são as diferenças que vão surgindo lá no Sermão do Monte, no texto de Mateus. Então Jesus começa a se contrapor a Moisés. Se vocês pensam que eu vim facilitar a lei, eu vim tornar a lei, ou o nível de exigência que a lei propõe, eu vim torná-lo mais difícil, eu vim exigir coisas maiores, eu vim completar, estou indo além do que vai a lei. Está escrito, eu porém vos digo.
E numa destas, inclusive, Jesus finaliza dizendo: a vossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. Então, o que Jesus quer dizer? Eu vou pedir mais do que eles. Então Jesus é mais legalista que os fariseus? Não. Jesus não é mais legalista. Em relação ao legalismo, Jesus é libertário. Mas em relação às exigências, Jesus é muito mais profundo. Porque Jesus não trabalha o exterior, Jesus trabalha o interior. Jesus não vai apenas no campo das ações, Jesus vai trabalhar no campo das intenções. Não é apenas aquilo que você faz de forma visível e pública, mas é aquilo que você sente e aquilo que você pensa. Não é aquilo que os outros observam do seu comportamento religioso. Orar em praça pública, por exemplo, jejuar e, por meio da vestimenta e da cara de desânimo, indicar que está cumprindo um rito de jejum. Jesus vai trabalhar outras coisas. Ele vai elevar o nível de exigência. Então não será uma religiosidade aparente, não será um conjunto de regras e normas públicas, mas será a análise do seu coração, do seu sentimento, das suas intenções. E é nesse sentido que Jesus é muito mais radical do que Moisés. Jesus vai no cerne do problema. Jesus não trata sintoma, Jesus trata da doença, usando uma linguagem que a gente faz muito hoje, né? Alguém está com dor de cabeça, você vai lá e toma um analgésico. Se a dor de cabeça não voltar, tudo bem, passou. Você não precisa descobrir o que é. Mas no dia seguinte você está com dor de cabeça de novo. Você vai lá e toma um analgésico. Para o sintoma, para de doer a cabeça. Mas dali a pouco a dor de cabeça volta. Aí você começa a ficar preocupado. Essa dor de cabeça não cessa. Por que a minha cabeça está doendo? Aí você vai ao médico. O médico vai fazer o quê? Olhar para você e dizer assim: essa dor de cabeça. Não. O médico vai pedir exame, né? O médico adora pedir exame, né? E já que nós vamos pedir exame, vamos fazer o quê? Vamos pedir tudo, né? Se você tiver Covid, então é assim como é que, olha, já que nós vamos pedir exame, vamos pedir tudo. Faz exame de sangue, faz exame de fezes, faz exame de urina, vamos fazer uma ecografia, vamos fazer um ultrassom, vamos fazer uma tomografia. Ele vai procurar alguma coisa. Ou tira só uma radiografia da face para dizer sinusite. Seja como for, aí você vai tratar do quê? Da causa. Ok? Aí você começa a tomar outra medicação, não é só um analgésico. É alguma coisa para resolver a causa da dor de cabeça. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer aqui agora. Jesus, por meio do Evangelho, não trata dos sintomas da nossa existência humana, das nossas questões com o pecado, da nossa relação com Deus. Jesus não vai tratar daquilo que é aparente, Jesus vai buscar aquilo que é o cerne. E eu quero pedir licença a vocês, embora eu tenha começado citando Mateus, mas eu quero ler a versão do sermão da montanha, no texto de Lucas, no capítulo 6, que aparece como o sermão da planura, não é? Lucas capítulo 6, verso 27. Eu não quero trabalhar todo o sermão, mas apenas destacar 3 pontos. Como bom batista, 3 pontos. O clássico sermão de 3 pontos. A radicalidade de Jesus. O que é que Jesus propõe que é muito diferente da lei? Capítulo 6 de Lucas, verso 27, diz assim: digo, porém, a vocês. Esse vocês é a multidão, são os discípulos, são os interessados no Evangelho. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu,
não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Daí Jesus passa a justificar essas frases tão exigentes. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Os pecadores também emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca, vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida que tiverem medido, vocês serão medidos também. Amém. O Evangelho é radical. Não pensem que o Evangelho é fácil. Ser cristão nos padrões de Jesus é complicado. Por isso que é um exercício para a vida toda. A gente fala de discipulado, como se discipulado fossem as primeiras lições que a gente tem, preparando-se para o batismo nas águas. Muitos ainda pensam que eles foram discipulados naquelas 8 ou 10 reuniões de escola bíblica dominical, em que um pastor, o tio, a tia, aquela pessoa os acolheu e os preparou para aqui atrás, para quem não sabe, tem um batistério, né? Descer as águas e assumir um compromisso de fé para a vida toda. Isso é, de fato, alguma forma de discipulado. Estamos discipulando quando fazemos isso. Mas discipulado, no sentido bíblico, é o trabalho do Espírito Santo e, por meio da comunidade, por meio da igreja, nos crentes ao longo de toda a vida. Ser discípulo de Jesus é uma escolha que vale para a vida toda. E em todas as etapas da vida, o discípulo de Jesus aprende alguma coisa nova. Não é porque o Evangelho é novo, mas é porque a gente passa pelos processos de transformação. Eu estou chegando aos 60, falta poucos meses para eu chegar aos 60 anos, embora não aparente, eu seja um cara muito mais jovial, mas a minha mente, de vez em quando, me faz lembrar que eu já tenho 60 anos, quase. E quando eu me reúno com alguns, eu começo a falar de coisas de 20, 30 anos atrás, aí eu começo a me sentir, de fato, como um ancião de dias, não é? Por outro lado, eu tenho desafios próprios da minha nova idade. Do meu comportamento, das reações do meu corpo, do meu processo mental, dos meus sentimentos. Eu não sou mais aquele homem lá de trás. Eu sou uma nova pessoa. Embora estou dizendo que eu sou uma pessoa mais velha, mas eu sou uma pessoa diferente. E eu tenho que me ver e me entender como alguém da minha idade, no mundo que eu vivo hoje, numa relação com a minha esposa, que não é a mesma relação de 37 anos atrás, quando a gente começou o casamento. De uma relação com os meus filhos, que já não são mais minhas crianças. São 2 adultos bem formados. De uma relação com uma igreja, que não é a minha primeira experiência pastoral, não é o começo do meu ministério. Vocês são o fim do meu ministério. É uma outra fase da minha vida. Então, esse processo todo, como discípulo de Jesus, o que Jesus tem para mim? Como eu, um homem, na idade que estou, com o conhecimento que tenho, nas
circunstâncias que me envolvem, devo me comportar como discípulo de Jesus. E é muito interessante que eu consigo, de onde estou agora, olhar para outros e entender por que eles ainda são assim. Porque eu já passei por muitas fases, porque eu já vivi muita coisa. Então, a gente que é crente há muito tempo e que já viveu muito tempo, consegue olhar para os mais jovens e dizer assim: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está pensando, eu entendo porque você está contrariado, eu entendo porque você está irritado, eu entendo porque você está cansado, porque eu passei por todas essas fases. E a gente, por ter experiência, consegue ajudar essas pessoas a se encontrarem. Então, o discipulado é uma coisa para a vida toda. E eu confesso que hoje em dia, eu não fujo mais da radicalidade do Evangelho. As coisas mais difíceis de se fazer quando se é um cristão, é pouco provável que a gente consiga fazê-las nos primeiros anos. É pouco provável que a gente consiga entender Jesus quando a gente ainda não conseguiu entender nem a si mesmo. Muitas das suas perguntas e das suas dúvidas não têm a ver com o quanto do Evangelho você assimilou, mas tem a ver com o quanto você consegue ver-se em Jesus e o quanto você consegue ver de Jesus em você. Esse poder de olhar para si mesmo, de conhecer a si mesmo e conhecer a obra de Deus em você, é muito fácil de verbalizar, mas muito difícil de compreender e principalmente de externar. E aqui há 3 pontos importantes que eu gostaria de expor da radicalidade de Jesus. A primeira coisa difícil que Jesus propõe é a escolha do caminho do bem. Escolher o caminho do bem. O que é o caminho do bem? Façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem pelos que maltratam vocês. São 3 frases fáceis de decorar. Mas, amigo, irmã em Cristo, praticar, façam o bem aos que odeiam vocês. Vou falar igual o Tiririca, aquele que te odia, é muito complicado, né, você fazer o bem a ele. Quando a gente lê o apóstolo Pedro escrevendo, vençam o mal com o bem. Como é difícil. Mas é por aí. É por aí que a gente tem que fazer. Vencer o mal com o bem. A gente fazer o bem a pessoas que de alguma forma nos prejudicaram. Porque é assim que agiu Jesus. Não estou dizendo que é fácil, por isso que é radicalidade, é algo extremamente complexo, é algo desafiador, é quase não humano, porque o nosso instinto de preservação, o nosso instinto humano de vingança, o nosso desejo de vingança, pede que a gente retribua na justa medida. Então, você pisou no meu pé, eu piso no seu. Você falou mal de mim, eu tenho o direito de falar mal de você. Você fez uma crítica à minha pessoa na rede social, eu tenho o direito de resposta. Eu vou agora fazer a mesma coisa com você. Esse é o nosso instinto humano, carnal. Não vou nem dizer pecaminoso, tá? Vou deixar um pouquinho fora esse negócio aqui. É a questão natural do comportamento humano. Retribuir na mesma proporção. Olho por olho, dente por dente. Essa é a regra de quem? A regra de Moisés. É a lei de Talião. Né? Os gregos usavam outro termo, os romanos também. Todas as culturas antigas tinham um nome para isso aí. Seja na cultura grega, na cultura romana, você vai ter essa mesma regra universal. Olho por olho, dente por dente. Estava também lá na cultura egípcia, de onde Moisés tirou Israel.
Então é normal as pessoas pensarem assim. Você me fez o mal, eu retribuo na mesma medida. Eu me lembro o dia que eu cheguei para os meus filhos, tentando ajudá-los a resolver o conflito entre eles, que não era pouco, e eu tenho uma filha menor, mais nova, mais franzina e mais brava, né? Eles ficam bravos quando eu conto as histórias deles, mas vocês fizeram isso comigo, então eu também tenho o direito de fazer isso agora com vocês. Mas eu lembro um dia que eu cheguei para o meu filho e minha filha, né, meu filho mais forte, maior, 2 anos mais velho, e não usava agressividade. Mas a minha filha, se deixasse, ela era mais agressiva, né? Então, um dia eu falei para ele, olha, o que ela fizer com você, você pode fazer com ela. Mas da mesma forma e do mesmo jeito. Ela na força dela, você na sua força. Foi o único jeito que eu achei dos dois não brigarem mais, né? Porque a minha filha era brava, gente. Amanda, perdoa, mas estou te entregando aqui. A Amanda era brava. Aí eu falei, você faz com ela aquilo que ela fizer com você. Se ela vier te dar um chute, você dá um chute nela. Onde ela te chutar, você chuta ela. Se ela te dá um soco, você dá um soco nela. É porque a mulher também às vezes é brava, né? Eu sei que hoje eu seria preso por falar uma coisa dessa, né? Resolveu, nunca mais brigaram. Depois que ele foi autorizado a se defender na mesma proporção, mas com o tamanho dele maior, as coisas resolveram, né? Eu acho que resolveram, né? Pelo menos eu nunca soube que aconteceu de novo. Mas, naquela época, eles eram pequenos, 6, 8 anos, ou 8 e 10, 10 e 12, alguma coisa assim. Não, essa conversa foi em Brasília, foi 10 e 12. Então, vejam bem, eu achei que era uma medida justa, retribui na mesma medida. Isso é o que a gente pensa, né? Só que Jesus fala o contrário. Se eu tivesse uma conversa de pastor com meu filho, naquela época, meu filho, olha o que Jesus diz. Então, se ela te bater, meu filho, você dá outra face. É outra coisa difícil, né? Mas aqui primeiro é a lei de retribuir o mal com o bem, é fazer a escolha do bem. Escolher fazer o bem sempre, inclusive para quem não merece. Porque se a gente esperar merecimento, em algum momento o bem nos será negado. Deus não nos abençoa porque merecemos. Nós não vivemos dizendo que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não é mérito nenhum nosso. Ora, se Deus nos abençoou sem que houvesse mérito em nós, por que nós esperamos que outros tenham mérito para que possamos abençoá-los? Escolher o caminho do bem é complicado, é difícil, mas é a coisa certa a fazer. Então você tem aquela cunhada que implica com você, é essa cunhada que você mais deve abençoar. Você tem aquele parente que fala mal de você, é desse parente que você mais deve falar bem. Ele fica toda hora apontando os seus defeitos, realce as virtudes dele. Mas isso é muito complicado de fazer. Ninguém disse que seria fácil. Mas escolher o caminho do bem é a proposta de Jesus. Por isso é muito mais difícil que a lei. A lei é olho por olho, dente por dente. O Evangelho é: façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam. E amaldiçoar, gente, é aquele negócio de desejar o mal para. Às vezes você não entende o que é isso, né? Abençoar não é só falar coisas boas. Abençoar é desejar o bem para quem te amaldiçoa, para quem te deseja o mal. É o desafio de eu, por exemplo, conseguir torcer para o Palmeiras ser campeão na Libertadores. É muito difícil. Eu, corintiano, religião primitiva dos meus pais, ancestral, né, coisa gravada no coração. Palmeiras vai fazer a final. Como é que eu posso torcer para o Palmeiras? É impossível para mim. Minha alma corintiana não me permite torcer para o Palmeiras. Então eu quero que o Palmeiras perca. Você entende essa ideia? Então é mais ou menos essa relação. Você querer que o time que você não gosta perca. Não importa que o seu não ganhe, mas que se eles perderem,
você já está consolado. Esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento de desejar o mal para o outro, não pode existir no nosso coração. Futebol é brincadeira, né? Como disse Nelson Rodrigues, das coisas sem importância na vida, o futebol é a mais importante. Das coisas sem importância, o futebol é a mais importante. A gente usa o futebol como uma referência porque quase todos nós aqui entendemos esses dilemas. Mas, de fato, irmãos, desejar o bem para quem nos deseja o mal, só um cristão genuíno pode fazer isso. Então, é o caminho do bem. A segunda coisa que Jesus propõe também é difícil, porque é o caminho da não resistência. E a não resistência é, por exemplo, o caminho de Gandhi. Não é uma coisa exclusiva dos cristãos. É por isso que Gandhi dizia que quando ele lia e quando ele olhava para Jesus, ele desejava ser um cristão. Mas quando ele via os cristãos, ele preferia ser hindu. Porque Gandhi, entre os hindus, propunha o princípio da não resistência. Morreu recentemente a rainha da Inglaterra. E foi toda aquela comoção, aquela coisa bonita, tal. E ela, de fato, era uma pessoa carismática, extraordinária. Mas não sei quantos de vocês perceberam os documentários que foram retratando o que era o Império Britânico, desde a era vitoriana. E as atrocidades que o Império Britânico fez no mundo. Recentemente eu estava vendo um documentário sobre a Austrália, o começo da Austrália. A Austrália era o lugar onde se mandavam os degredados, os expulsos, os que não serviam para viver na Europa, nas ilhas britânicas, eles mandavam para a Austrália. Em dados anos, lá no começo, acho que em 1920 mais ou menos, a Austrália eram 6 províncias, se uniu, virou um país, e fizeram lá a Constituição. Na Constituição da Austrália, os aborígenes, os nativos, não tinham direito nenhum. Ou seja, os ingleses invadiram o território, ocuparam o território, mandaram o que eles tinham de pior para lá. Quando organizaram a nação, disseram assim, olha, quem é daqui não tem direito nenhum. Esse era o Império Britânico. E se vocês ouviram outras coisas de outros espaços, né? Vocês viram que na Índia também, as guerras da libertação da Índia foram tremendamente sangrentas. Não foi um movimento pacífico. Gandhi era pacífico, mas os ingleses não saíram da Índia pacificamente. A não resistência está em quem lhe bate numa face ofereça outra. Quem lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. São as duas peças principais do vestimento daquela época, né? A capa era o que estava por cima, capa, envolvia, era aquilo que protegia do frio. A túnica é a roupa, seria a nossa camisa, né? Alguém quer levar a tua jaqueta, entrega também a camisa, fica de peito nu. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, ou seja, não despeça ninguém vazio. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa. Como é complicado hoje em dia que toda hora tem alguém te pedindo alguma coisa. Imagina eu que moro aqui no fundo da igreja. Aliás, vocês parem de mandar as pessoas aqui na igreja, porque quem vai atender aqui sou eu. Tem gente que é legal, fala assim, olha, você está precisando de ajuda, vai lá na igreja. Vai lá, o pessoal bate aqui na minha porta. Todo dia tem alguém batendo na porta, querendo cesta básica, roupa, comida, passagem, almoço, tal. Não é fácil dizer não. E, aliás, eu não tenho o direito de dizer não. Eu tenho o dever de ter alguma coisa no bolso. E nessa época de Pix, né, se você chega para o mendigo e fala assim, rapaz, desculpa, eu não tenho dinheiro, não, mas eu aceito o Pix. Pode ir. Eu aceito o Pix. Daqui a pouco vai ser assim, cara, eu vou lá na lotérica e eu saco, pode fazer o Pix. Está assim hoje em dia. É sério. Eu tenho até conta aqui no restaurante da esquina. Eu vou lá e falo assim, libera o almoço, depois eu venho aqui e pago. Jesus está dizendo aqui para você não despedir ninguém vazio.
E como nós nunca vimos tantos pedintes na rua, está complicado hoje em dia. Não é só na minha casa, na sua também bate, eu sei. Eles batem em todas as portas. Bem-aventurados são os que moram em condomínio, que o porteiro não deixa entrar. Mas quem mora, tem acesso direto, vai ter alguém que vai bater na sua porta. Mas não é só isso, né? São os parentes. São os amigos que às vezes estão desempregados, que estão com dificuldade. A gente não pode negar ajuda. A igreja é um excelente lugar de ajuda também. Quando a gente sabe que alguém precisa, a gente socorre. Tem hora que a gente tem iniciativa, diz, olha, você está precisando? Mas eu quero dizer a vocês que precisam, peçam. Não tenham vergonha de pedir para nós, entre nós. Vocês que são da casa, não deixem de pedir ajuda. Não conseguiu pagar sua conta de energia? Avisa a gente. Não conseguiu comprar o gás, não vai sair por aí pegando lenha, não vai cozinhar com álcool, pelo amor de Deus. Vai se expor ao risco. A gente socorre você. Está sem comida lá em casa? Pelo amor de Deus. Não é? Você não é um estranho, você é um irmão. Você quer comer carne, não está conseguindo comer carne, né? Pastor, não aguento mais comer ovo. Tá bom, irmão, vem cá. Um frango a gente acha para você, uma lata de sardinha a gente acha, uma caixa de hambúrguer, não sei, alguma coisa vai ter, né? Você não vai. É sério, gente. Igreja é para isso. Ninguém deve passar frio entre nós, ninguém deve ter necessidades básicas entre nós. Você despejado, não consigo pagar aluguel. Não, isso não vai acontecer. Você tem igreja, você tem família. A gente não toca trombeta aqui, mas a gente socorre uns aos outros. A gente não despede vazio o irmão. Foi o que o Tiago escreveu. Se você vê teu irmão com fome, você vê teu irmão com frio, manda ele embora e fala, Deus te abençoe, isso não é cristão. Então, igreja é um lugar de socorro, igreja é um lugar de bênção, igreja é um lugar de provisão. Quem tem mais ajuda quem tem menos. Família faz isso também. A família deve fazer isso. Socorra seus parentes. Ah, mas esse meu parente, eu sei, mas é seu parente. Tem hora que a gente cansa. E você não quer mais ajudar. Você fala, eu estou achando que eu estou criando um vagabundo, acho que eu estou criando um preguiçoso. Eu sei que é difícil. É difícil. Um dependente químico na família. Que você nunca sabe se ele está pedindo para comer ou para fumar o seu dinheiro. Ou para craquear o seu dinheiro. Mas como é que você resolve isso? O que você faz? E ele pede um Pix. O que ele vai fazer com aqueles 20 reais? Ele vai fumar mais uma pedra? Ou ele vai comer? Você pensa que é só na minha família que acontecem essas coisas? Em muitas famílias que acontecem. E a gente já não sabe o que fazer. Jesus diz, por isso que Jesus é radical, né? Não despede vazio. Dê ao que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Por favor, se você tiver com algum livro meu, devolva. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Esse cobrar aqui é aquele cobrar ostensivo, é aquele cobrar violento, daquele lá que foi perdoado, depois chega o outro, me paga aqui, senão te ponho na cadeia. É isso aqui que Jesus está condenando. Aquela cobrança ostensiva. Irmãos, eu já vivi algumas coisas bem interessantes na minha vida. O tempo está voando, né? Mas eu costumo dizer que eu não posso ter muito dinheiro, porque pastor, as pessoas vêm pedir, a gente acaba empresta aqui, empresta lá. E já teve algumas vezes que eu emprestei dinheiro. Eu não costumo ter muito dinheiro, mas às vezes socorro uma pessoa ou outra. E eu esqueço. Eu não cobro. Nesse sentido eu consigo ser bem bíblico, né? Eu não cobro. E não é raro, eu diria que é até comum. Em dado momento eu tenho uma necessidade. Esses dias aconteceu uma experiência. Tânia, por uma distração, causou um pequeno acidente, bateu na traseira de um carro, R$ 2.200,
a despesa que não estava prevista no meu orçamento, né? Bom, R$ 2.200. E a Tânia fala, bateu o carro, calma, amor, fica tranquila. Mas calma, amor, Deus sempre proveu, sossega, né? Na semana que eu tinha que pagar, uma pessoa que me devia 1.500 falou, pastor, está aqui, olha, eu demorei, mas está aqui. Amém. Aí o resto eu nem sei como é que foi, mas eu falei, está vendo, amor? A gente sempre faz poupança. Nós temos dinheiro guardado. O dinheiro não está guardado no meu nome no banco. Meu dinheiro está circulando, está na mão de alguém. Isso é poupança. Aconteceu comigo esses dias. Já teve uma maior. Tânia quis fazer a implante. Ela fez lá o orçamento. R$ 12.000. Falou, Zé, 12 mil. Calma, mulher. 12 mil. Alguém que me devia 10 há anos. Há anos. Ele chegou, Zé, quanto eu te devo? Faz as contas. Eu falei, não vou fazer conta não. Você lembra quanto foi? Lembro. Então, calcula você. Eu precisava de 12. 10 veio assim, na semana que eu precisava. Não, eu poderia negociar com o dentista, pagar depois, coisa assim. Não. Então, vai lá e paga à vista para esse cara. Eu tinha dinheiro guardado. Meu dinheiro estava guardado. Não era comigo. Esse dinheiro é um dinheiro lá de trás, de uma época que eu vendi um carro. E eu cheguei para o cara e falei assim, você está precisando, né? Eu estou com esse dinheiro aqui que eu vendi um carro. Usa. Depois você me paga. Crente, né? Mas o cara é meu amigo. O cara é meu irmão. Não é meu irmão, é meu amigo. Estou entendendo, né? Estava na poupança, estava guardado. Eu não sabia mais, eu não fazia mais conta. Mas Deus sabia. Então, por estranho que pareça, essas regras de Jesus funcionam. Funcionam. Talvez você pense, aquele cara nunca vai me pagar, Deus vai te mandar por outro meio. Outras coisas que já me aconteceram na vida foram muito interessantes. Eu vou pregar numa igreja, alguém me dá uma oferta, eu falo, irmão, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não, Zé, Deus tocou no meu coração. Então, amém, eu recebo. Aí eu falo assim, deixa eu ver o que Deus tem com esse dinheiro. Daqui a pouco vai aparecer o necessitado. Se a provisão veio maior do que eu preciso, daqui a pouco vai aparecer a pessoa que precisa desse dinheiro. Dinheiro é assim na vida da gente. Você recebeu mais do que precisa, não gasta, não joga fora, não gasta com bobeira. Não procura despesa inútil. Pergunta para Deus, o que eu vou fazer com isso? Vai aparecer alguém precisando. Aí você vai guardar esse dinheiro, não no banco. Você vai guardar esse dinheiro atendendo uma necessidade. Eu tenho uma pequena reserva pessoal, faço isso. Você deve ter também. Mas não ame a riqueza, não confie na riqueza. A regra de Jesus é você fazer o bem. A regra de Jesus é você confiar na provisão de Deus. Não violência, não resistência, paz e generosidade. Parece complicado, mas não é. Quando eu era jovem, eu vivia correndo atrás do dinheiro. Hoje, que eu não corro atrás do dinheiro, ele sempre aparece quando eu preciso. Mas vamos lá. Por fim, a terceira parte é não julgar. Não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado, perdoe e serão perdoados, dê e será dado, boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Aqui ele está pensando em alguém que vai comprar cereal e naquela época era colocado em vasilhas, em cerâmica, não é? Prensada, sacudida. Sabe quando você pega e vira aquele saco de 5 quilos de arroz, você vira naquela embalagem? Qual a primeira impressão que você tem? Não vai caber.
Você começa a despejar o arroz, fala, vai transbordar, não vai caber. Aí o que você faz? Separa um pouquinho antes. Todo mundo já fez isso, né, gente? Separa um pouquinho antes, dá aquela balançadinha, o arroz acomoda, aí você vira o resto. Quem fez aquela embalagem da Tupperware, mediu, sabe exatamente o que cabe ali. Então, essa é a medida sacudida. O cara deu uma sacudida no vasilhame para assentar um pouco mais o grão e caber mais. Aliás, e depois ele vem e transborda, né? Joga mais até despejar. Agora, quem é que faz essa segunda parte? É Deus. Não julgue, e Deus não vai te julgar. Não condene, e Deus não vai condenar. Perdoe, e Deus vai te perdoar. Dê, e Deus vai te dar. Então você faz pelo outro, crendo que Deus fará por você. O que é julgar? É você fechar a questão. Acabou, isso aqui não tem mais jeito. Prende, mata, acaba, destrói, julgou. Deu fim à situação. Acabou a história, encerrou a história. Se você encerra a história do outro, você diz, ó, isso aqui não tem jeito. Isso aqui acabou. Isso aqui morreu para mim. Opa, quando você matou alguém, morreu para mim, você julgou. Você fechou a questão. Você fechou a questão com ele, Deus fecha com você. Mas você deixou em aberto. Vamos ver, vamos esperar, vamos tentar. Segunda chance, outra oportunidade. Deus faz o mesmo com você. Não condene, e Deus não te condena. Lembre que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como temos perdoado. Perdoar é um ato cristão de primeira grandeza. Uma das coisas mais importantes no cristianismo é o perdão. Aprender a perdoar, inclusive como condição para ser perdoado. Você que não consegue superar, você que guarda ressentimento, você que continua com amargura, você que continua alimentando um sentimento negativo em relação a alguém, você que diz, não falo mais com ele, não quero mais saber, para mim, olha, eu te peço encarecidamente, perdoe, para que você possa ser perdoado. Perdoe. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é superar para que não doa mais e não te fira. Eu não vou nem contar histórias sobre isso, mas eu terei algumas para contar. E quem mais fere a gente são os amigos. Porque aquelas pessoas com quem a gente não tem muita afinidade, a gente não sente muito em perder o relacionamento. Mas quando um amigo fere a gente, dói mais. Quando um amigo fala da gente, dói mais. Quando um parente fala da gente, dói mais. E com essas pessoas a gente vai se reencontrar, a gente vai se rever. A gente precisa aprender a perdoar, para superar os desafios dos relacionamentos. Porque Deus nos perdoa. Perdoem, serão perdoados, deem, lhes será dado. Confie que é muito melhor você dar, porque Deus haverá de te dar mais. Quem retém, perde a bênção. Quem é generoso, encontra generosidade. É nesse sentido que a radicalidade de Jesus é difícil de entender, porque você faz aquilo que não seria normal fazer, acreditando que Deus fará o mesmo com você. Ao não condenar, você é absolvido. Ao não julgar, você também é inocentado. Ao perdoar, você é perdoado. Ao ser generoso e com bondade dar, você será acrescido. Ser cristão, portanto, é muito mais difícil do que ser um judeu nos dias de Jesus ou mesmo nos dias de hoje. É por isso que a lei não faz sentido para mim. O Evangelho exige muito mais. E para isso eu preciso da força e da unção do Espírito. Amém? Mas esse é outro assunto. A gente fala semana que vem. Como é que a gente dá conta
de fazer isso? Como é que a gente consegue cumprir o mandamento de Cristo? Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor, como cantamos semana passada, se olhares para dentro de nós, não tem muita coisa boa aqui dentro, não. Ou não tinha, Senhor. Agora tem. Porque desde que nos tornamos teus discípulos, nós temos aprendido a amar como o Senhor ama, a servir como o Senhor teve a atitude de servo, a abençoar na proporção que temos sido abençoados. Obrigado, Senhor, porque somos incitados o tempo todo a viver de uma forma que o mundo não entende. Em época de violência, nós pregamos uma cultura de paz. Em época de tanta ganância, nós pregamos a generosidade. Em época de busca pelo poder, nós propomos uma vida de humildade, de serviço. Em uma época, Senhor, de tanta agitação, nós anunciamos um tempo de confiança e descanso no Senhor. Nós, de fato, ó Deus, não somos deste mundo. A nossa mensagem não tem a ver com o ritmo que o mundo vive, não tem a ver com as coisas que este mundo busca. Nós somos excêntricos, somos estranhos, somos de outra terra. Somos do céu, Senhor. Somos seguidores do Cordeiro de Deus, somos discípulos de Jesus de Nazaré. Somos ouvintes atentos do Evangelho, desejosos de ser praticantes fiéis daquilo que o Senhor nos recomendou. Esta semana, Senhor, nós não queremos agir com violência, nós não queremos proferir maldições, nós não queremos falar mal de pessoas. Ah, Senhor, que semana eu escolhi para falar isso? Nesta semana, Senhor, guarda o nosso coração de julgar, de condenar, de não perdoar, de infamar, Senhor. Ajuda-nos a sermos igreja que vive acima desta dimensão, ó Deus, das ofensas, da baixaria, da hipocrisia, da mentira. Que a gente passe esta semana, Senhor, como cristãos, com os pés na terra, mas com os olhos postos nos céus, com a esperança posta nos céus. Que a nossa recompensa virá do Senhor, não virá do homem, seja ele quem for. Nós queremos olhar para Cristo. Nessa semana em que tanto se falará mal de alguém, nós queremos falar bem de Cristo, bem da igreja, bem uns dos outros. Encontrar alguma virtude, Senhor, e reconhecermos as bênçãos que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos a nos comportarmos como discípulos de Cristo nesses dias atribulados que se avizinham. Nele oramos, Senhor. Amém. Amém.